Nono ano, finalmente nós vamos para a última aula desta unidade, a aula de número 7. Para encerrar, nós vamos ver a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que ocorreu durante o governo do Getúlio Vargas, a fase final do governo de Getúlio Vargas. Ele vai, no Estado Novo, governar de 37 a 45. A Segunda Guerra ela é de 39 a 45. Então vamos lá para nós ver como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bem, como eu acabei de dizer, a Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939, quando o exército nazista invade a Polônia. E aí o tempo vai passando, nós vamos ver com mais detalhe sobre a guerra posteriormente, mas em 7 de dezembro de 41, os japoneses bombardearam uma instalação, uma base militar, lá na região do Pacífico, na região de Pearl Harbor, onde ficava uma base dos Estados Unidos. Quando o Japão invade, bombardeia essa região, dá a possibilidade para os Estados Unidos entrar na guerra. E os Estados Unidos entram então do lado oposto, né? O Japão era aliado da Alemanha, então entra ao lado da Inglaterra, da França e da União Soviética. Bem, aí onde que entra o Brasil nessa história toda? O Brasil era o maior produtor mundial de alimento. Portanto, é um país importante, oferece alimento para muitos países do mundo, além de ter uma grande quantidade de minério e um vasto território voltado para o Atlântico Sul. Então, o Brasil ele é estratégico do ponto de vista econômico e também do ponto de vista geográfico, tá certo? Por conta da sua localização e da sua capacidade de produção. E seria então um aliado importante na guerra, tanto para um lado quanto para o outro, certo? Tanto do lado da Alemanha quanto para o lado da Inglaterra, dos Estados Unidos e assim por diante. Então ele era um aliado importante, independente de qual grupo ele fosse aderir. Portanto, ele acabou sendo uma alvo de disputa dos dois lados, dos dois grupos envolvidos na Segunda Guerra Mundial, tá certo? E até um certo momento havia uma expectativa de que o Brasil entrasse do lado da Alemanha. Por que havia essa expectativa? Como nós já vimos em aulas passadas, o Getúlio Vargas, por conta da sua postura, por conta da forma como ele conduzia o país, pelas suas falas e tudo mais, dava a entender que ele era muito mais inclinado aos modelos adotados pela Itália e Alemanha. Então veja, se ele por muito tempo tem um modelo semelhante e a partir de 37 ele declaradamente assume uma posição anti-comunista e muito parecido com o nazifascismo, tudo indicava então que ele entraria na Segunda Guerra ao lado desses países. Porém, os Estados Unidos, percebendo isso e sabia que o Brasil poderia ser um grande aliado, o seu presidente, o Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, ofereceu um grande empréstimo para o Brasil para que fosse utilizado na construção da Companhia Siderúrgica Nacional, caso o Brasil entrasse na guerra do lado dos Estados Unidos. Então o Brasil vai fazer isso, vai entrar na guerra do lado dos Estados Unidos e inicialmente ele vai fornecer matéria-prima, vai conceder alguns lugares do nosso território para fazer bases dos Estados Unidos, como por exemplo em Belém, em Natal e em Recife, lá no Nordeste brasileiro. Então tivemos bases dos Estados Unidos nesta região. E assim, por mais que o Brasil declarasse apoio aos aliados, ao lado dos Estados Unidos, Inglaterra, França e assim por diante, o Getúlio Vargas dizia que o Brasil estaria do lado deles, entraria desta forma, mas não mandaria tropa para a Europa, tá certo? Inclusive vai surgir uma brincadeira depois, uma piada depois, porque ele dizia que o Brasil não ia para a guerra nem que a cobra fumasse, o Brasil ia para a guerra, tá certo? De mandar tropa para a Europa. Mas acabou entrando no conflito em 43 ao lado dos aliados e vai sim enviar tropa para a Europa. E aí, em 16 de julho de 44, vai desembarcar na Itália, na região de Nápoles, a Força Expedicionária Brasileira, também conhecido como a FEB, então a Força Expedicionária Brasileira, que foi comandada pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes, tá certo? Então foi. E aí é interessante porque, por conta da piada que eu disse que acabou surgindo, que o símbolo da FEB, eles fizeram uma cobra fumando.
Então, se nós vermos o símbolo da febre, depois a gente pode pesquisar e ver, é uma cobrinha fumando. Por quê? Ele dizia que o Brasil não ia para a guerra nem que a cobra fumasse, e o Brasil foi para a guerra, então significava, né, na piada, então, que a cobra fumou, e por isso o Brasil foi para a guerra. Então, a Força Expedicionária Brasileira era um grupo do Exército Brasileiro, mas a Força Aérea também, a FAB também, apoiou também a guerra, e foi comandada pelo Tenente Coronel Nero Moura, então foi um grupo muito pequeno, mas teve participação da aeronáutica. E a Marinha Brasileira teve a função de patrulhar os comboios aliados que navegavam no Oceano Atlântico, para que pudesse evitar, então, os ataques de submarinos alemães, que estava trazendo grandes prejuízos nesse momento. Os submarinos alemães afundavam constantemente os navios, inclusive foi um dos motivos que fez com que o Brasil entrasse na guerra, porque o Brasil estava sendo pressionado para entrar na guerra. E aí, por que então que tudo indicava que ele entraria do lado da Alemanha e de repente entrou do lado dos Estados Unidos? Foi só por conta do empréstimo? Não necessariamente só por isso, mas porque submarinos alemães começaram a bombardear navios mercantes do Brasil, navios carregados de mercadorias do Brasil. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e estava repetindo agora na Segunda Guerra Mundial, constantemente eles atacando navios brasileiros, e aí não tinha outra forma a não ser entrar contra a Alemanha. Muito bem. Então, a Força Expedicionária Brasileira vai ter uma série de vitórias, embora fosse um exército bastante despreparado, mal treinado, e aí vai consagrar aquele espírito patriótico, criativo, destemido do soldado brasileiro que o Getúlio Vargas vinha tentando construir na mentalidade do brasileiro há muito tempo, e fazer com que o Brasil se enxergasse como um povo patriótico, um povo criativo, um povo inteligente, trabalhador, e assim por diante. Então, as forças expedicionárias brasileiras tiveram uma série de vitórias, inclusive elas são comemoradas até hoje em várias cidades italianas. E aí, gente, que as coisas começam a mudar a partir de agora. Por quê? Quando os soldados do exército vão para a Itália combater o fascismo do Mussolini, eles perceberam o seguinte: olha, nós estamos combatendo aqui uma ditadura fascista, mas lá no Brasil nós vivemos um sistema que é muito parecido. Então, por que estamos atravessando o mundo, atravessando o Oceano Atlântico para combater um modelo que existe dentro do nosso próprio território? E daí que surgirá as críticas ao Getúlio Vargas, porque no final das contas estão combatendo um modelo que é semelhante ao modelo que ele mesmo empregou. Em abril de 1945, a infantaria alemã vai se render à FEB, vai ter um conflito com a Força Expedicionária Brasileira, haverá rendição. E aí, enfim, o Brasil ganha esse destaque, não teve aquela participação grandiosa na Segunda Guerra Mundial, mas foi uma participação importante, como eu disse, nós veremos no futuro, que será fruto de críticas por parte dos envolvidos na guerra, porque fomos para a Europa lutar contra um modelo semelhante ao modelo que nós tínhamos aqui. Fomos lutar contra uma ditadura fascista, sendo que aqui no Brasil o que Vargas fazia era basicamente uma ditadura com os moldes do fascismo. Bem, e aí para nós encerrarmos essa unidade, definitivamente, um ponto importante que precisamos falar ainda é sobre a questão indígena na era Vargas. Qual foi o tratamento dos indígenas que o Getúlio Vargas deu? Eu disse para vocês em aulas passadas que a Constituição nem sempre contemplava a população indígena. O Vargas vai tentar, de certa maneira, incorporar os indígenas na sociedade brasileira, dando características de cidadania brasileira, mas do jeito que ele queria e não do jeito que os indígenas queriam. Então, por exemplo, será criado então uma política de integração nacional, como nós já vimos nas aulas passadas, para fortalecer a economia brasileira. Então, tinha algumas medidas necessárias para o fortalecimento da nossa economia, que era a integração das etnias e dos povos que contribuíam para a formação da identidade nacional. Quando a gente fala de identidade nacional, gente, é uma série de características culturais que faz com que as pessoas se identifiquem como membros de uma nação. Em outras palavras, o que faz com que nós brasileiros nos identifiquemos como brasileiros? É preciso ter uma identidade, ter elementos que nos identifiquem como brasileiros, não só para quem está vendo de fora, mas para nós mesmos. Então, como no Brasil tem uma população indígena, é preciso então pegar elementos da cultura indígena,
para colocar então dentro da nossa identidade. Afinal de contas, não tem como fugir da marca que a população indígena tem na nossa cultura. Mas ainda, para a questão do fortalecimento da economia, o Vargas, para evitar inclusive conflitos com nossos vizinhos, vai começar a demarcar, determinar e controlar o território brasileiro nas fronteiras. Ter um cuidado com as fronteiras do Brasil. E aí, para mostrar que ele estava do lado do povo indígena, que ele dava atenção para o povo indígena, ele vai visitar os Carajás lá na Ilha do Bananal. E essa visita ela foi programada para que fosse filmada, fosse registrada e documentada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que nós vimos na aula passada. Mostrar como que ele, não só o governo estava do lado dos indígenas, mas mostrar a importância que o indígena tinha para o Brasil. Mas aí que vem o grande problema. Eles queriam retratar o indígena, a imagem do indígena, não aquele indígena que está lá na sua comunidade e vive conforme a sua cultura, mas tentando inserir ele no contexto da sociedade brasileira, lembrando que nós vimos na aula passada, que o que ele tem, qual que é as marcas que o Getúlio espera de um cidadão brasileiro exemplar. Aquele que oferece, que tem utilidade para o país, oferecendo a sua força de trabalho. Então, o que ele quer fazer com o indígena? A mesma coisa. Para que o indígena seja inserido, então, na sociedade brasileira, ele precisa entrar nesse contexto trabalhista, esse contexto social trabalhista. Portanto, ele precisa ter utilidade para o país. E como que se tem utilidade para o país? Oferecendo a sua força de trabalho. Então, ele precisa se capacitar para trabalhar, mas não trabalhar para a sua comunidade, trabalhar para a comunidade branca da sociedade brasileira, certo? E ele vai criar um programa chamado Marcha para o Oeste, que vai inserir as populações sertanejas. A sertaneja aqui é as populações do interior e também dos indígenas no contexto brasileiro, principalmente do Norte e Centro-Oeste. Gente, neste momento, década de 30, 40, a maior parte da população brasileira ainda estava concentrada no litoral brasileiro. Era pouco as populações que iam para o interior. Então, as populações do interior e também as populações indígenas que viviam nesse interior, sobretudo do Norte e Nordeste, era bastante esquecido e desprezado pelos governos até então. Essa interiorização do Brasil ela começa a se acelerar a partir da década de 50, quando nós veremos em matérias futuras, quando será construída a capital no centro-oeste brasileiro, em Brasília. Então, quando coloca a capital do Brasil no centro do território, aí sim as pessoas começam a se sentir atraídas para a região interior do Brasil. Mas até então era bastante esquecido, sobretudo essa população sertaneja e a população indígena. Então, o Vargas vai promover esse enaltecimento dos indígenas como uma parte valorosa, guerreira e heróica da nossa população. Vai criar o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI, que vai ser dirigido então pelo general Cândido Rondon. O general Cândido Rondon, gente, ele é um personagem conhecido dentro do Exército Brasileiro, porque ele vai ficar conhecido como um general que vai fazer instalações telefônicas e de telégrafos no interior do continente, do território brasileiro, fazendo a ligação da comunicação do litoral com o interior do Brasil. E por conta disso, como ele estava frequentemente no interior do território, ele tinha bastante contato com as tribos indígenas, muito embora esse contato seja bastante controverso. Há relatos de que esse contato não era necessariamente pacífico por parte dos seus soldados e por parte do próprio Rondon. Bem, o Vargas, então, para colocar ainda o indígena em destaque, ele vai intensificar a comemoração do Dia do Índio, 19 de abril, que nós comemoramos até hoje, vai criar museus e centros culturais sobre a população indígena e também vai obrigar os indígenas a aderir a esse projeto de integração, como eu disse. Qual é o problema desse projeto de integração e obrigar os indígenas? Veja, obrigar os indígenas a aderir a esse projeto. É que ele vai desconsiderar os desejos e a cultura desses povos. Então, ele não vai perguntar o que esses povos querem, o que eles pretendem, nada disso. Então, eles obrigam o indígena a praticar certas coisas que é benéfico do ponto de vista do branco,
mas sem consultar o que os próprios indígenas queriam. Nós teremos também uma valorização do índio na literatura, certo? Durante o século XIX, só que vai romantizar bastante o índio, vai transformar o índio quase que numa figura caricata, quase que numa figura folclórica, tá certo? Então, quer dizer, o índio tem que ser aquele lá do mato que tem pouca roupa, com o rosto pintado, que caça. Bem, a sociedade ela se transforma. Se a nossa sociedade se transformou, por que a indígena também não tem que se transformar? Quando você folcloriza um povo, você meio que congela as suas práticas culturais, e isso é bastante problemático. Então, na literatura, houve essa romantização do indígena. Nós temos como exemplo aí o José de Alencar com a sua trilogia. O Guarani, Iracema e o Birajara são romances que ele escreveu tendo um índio como personagem importante. Mas até antes disso, na Semana da Arte Moderna de 1928, já havia aí uma certa valorização da cultura brasileira, inclusive da cultura indígena, com o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Eu não vou entrar em detalhes da Semana de Arte Moderna de 1922, porque isso vocês vão estudar em artes, certo? Então, não há necessidade de nós aprofundarmos aqui, muito embora, caso alguém queira aprofundar, nós podemos fazer isso posteriormente. Bem, então aqui nós encerramos essa nossa unidade 6. É uma unidade um pouco mais extensa, com bastante detalhes, portanto, revejam os conteúdos. Havendo dúvidas, me procure que eu posso ajudar vocês.